Bora lá, tá falando nesse vídeo sobre o Vasco da Gama, o Corinthians, o Manchester City. Temos que falar do Tottenham, claro, o Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique, que foi simplesmente sensacional esse jogo. Bom, pra começar, vamos falar aí um pouco sobre o caso do Vasco ter, beleza? O Verratti acabou aparecendo em alguma foto aí no Twitter, na Sapucaí, e muitos torcedores estão criando um grande problema com isso, já que a gente não sabe se ele vai estar participando aí em próximos clássicos. E claro, vocês que aí não sabem, estão por dentro das notícias do Vasco, basicamente o Verratti está com uma fratura na costela, uma pequena fratura, mas que incomoda ele a correr, a brigar, porque qualquer esbarrão, qualquer toque, cabeçada, caída, pode fazer essa fratura aí piorar ou até mesmo sentir mais dor. Então, cara, o Vasco da Gama falou que basicamente ele ficaria uma semana, 2 semanas em repouso, por isso que também não participou do último jogo. E aí tem muitos torcedores falando que, cara, se ele pode passar por cair ele para dentro do campo, pelo amor de Deus, galera, tem uma grande diferença estar na Sapucaí com a família, tendo um bingo, tá ligado? Você está dentro de uma partida de futebol na qual você fica 45 minutos correndo, a qualquer momento você pode tomar um esbarrão, estar em uma dividida e na Sapucaí você tá lá meio que parado, sabe? Acredito eu que o Verratti não vai fazer aquele sambinha, né? Nem eu mesmo faço um sambinha, imagina o Verrattizão. Ele vai lançar um pouquinho ali, mas pô, ele vai estar com sua família ali bem tranquilo. E claro, se os jogadores não pudessem ir na Sapucaí, eu acho que a comissão técnica ou até a comissão médica poderia falar com eles. E cara, o cara literalmente vai estar em pé ou vai estar sentado, não vai ter nenhum problema, ele não vai estar fazendo nenhum esforço gigantesco, sabe? E pelas últimas notícias que saíram, possivelmente ele vai estar de volta dentro dos clássicos. Então, o pessoal só quer ver a barraca pegar fogo, o circo pegar fogo, né? Só quer arrumar problema pra chamar a atenção. O cara só vai estar bebendo algumas lá e bem tranquilo com sua família dentro da Sapucaí, sabe? O pessoal cria muito problema com a vida de jogador. Ele não tem feito gols, mas, cara, a fratura não vai estar 100%. Acho que a torcida tá cobrando muito por causa disso, mesmo com a fratura, né? Cara, eu só vou começar a cobrar ele quando voltar. Quando ele tiver aí pelo menos uns 4, 5 jogos, aí a gente pode estar falando em cobrar esse jogador. E, mano, querendo ou não, é uma fratura. Eu nunca tive essa fratura, não queria ter uma fratura na costela. E muito menos jogar com ela. Mas, obviamente, eu poderia ir no cinema ou na Sapucaí tendo essa fratura. Mas, enfim, né? E o que a gente tem pra falar do Corinthians é que saiu uma notícia aí que algum dos dirigentes, na hora de alguma entrevista ou algo do tipo, falou lá pros jornalistas que era para eles não utilizarem a cor verde. Porque, né, lembra o Palmeiras. E olha, pra falar a verdade, eu acho isso aí uma bobeira a gente não utilizar uma por causa de um time. É até difícil falar um pouco sobre isso, porque, sabe, não na minha cabeça. Eu sei que tem muito isso dentro do Sul, né? Ou você nasce com a cor vermelha, ou você nasce com a cor azul e fica nisso se você for... não pode... É meio bizarro isso, cara. Poxa, sei lá, eu não poderia estar utilizando um vermelho e preto, talvez, um vinho preto. Eu não poderia usar um branco e preto. Cara, eu não consigo entrar nessa vibe, sabe? Não sei porque o pessoal tem tanto problema com isso. Eu até respeito o pessoal lá do Sul, porque, né, sabemos aí que é um grande clássico e tudo mais. Isso é desde nascença. Mas, sei lá, que morando no Rio de Janeiro, negócio de São Paulo, assim, eu não vejo um grande problema nisso, cara. Só uma... E pode deixar a opinião de vocês aí dentro do comentário, o que vocês acham sobre isso. É um jornalista não poder utilizar alguma cor em algum acessório sendo verde, sabe? Não tem porquê disso. Bom, já vamos partir para um outro assunto sem bobagem, né? Vamos lá, vamos continuar. A gente tem aqui para falar sobre o Tottenham. E, inclusive, nos últimos jogos aí tivemos o Richarlison voltando ativa. E com certeza é muito bom ver esse jogador, porque a gente sabe que ele gosta de fazer gols. Ele tava tendo problema aí na seleção, mas também era devido a uma coisa extracampo, né? Era sobre dinheiro. A gente sabe que quando é dinheiro, rola muita briga, ainda mais se alguém quer te enganar. Isso estava acontecendo dentro da vida do Richarlison, e a partir do momento que ele conseguiu resolver sua vida, entrar como uma psicóloga aí, ele melhorou muito, galera. Ele começou a fazer gols e tá muito de boas com a torcida do Tottenham, tá fazendo gols, tá ajudando bastante. Então, realmente, cara, um jogador tem apenas que lidar com o campo, porque extra-campo mexe muito com a cabeça, acredito eu que mexe com a cabeça de todo mundo. E querendo ou não, o futebol mexe com a paixão dos torcedores, e a gente com certeza às vezes acaba não entendendo, mas é uma coisa que a gente tem que entender, sabe? É uma vida, é um ser humano, ele tem problemas e ele pode ter qualquer tipo de problema e interferir no seu trabalho, então tem que fazer de tudo, correr atrás para que isso não aconteça, né? Seja o próprio jogador ou até mesmo o clube pensando nisso e podendo estar ajudando todos os jogadores. E, cara, no jogo de hoje a gente pode estar vendo que o Richarlison tava perdendo alguns passes, já tava vendo uma inquietação da torcida, mas ali no final aconteceu algo muito bom, né? Que ele recebeu uma bola ali no meio de campo e foi levando pro meio, sabe, da grande área, e aí ele foi levando os jogadores do time adversário junto com ele.
e o Son foi abrindo. E aí quando ele viu, pá, deu uns 3, 4 toques, tocou pro Son, o Son deixou a bola rolar e o Son, pá, tacou pra segunda trave e basicamente a grande virada no minuto final. Cara, foi com certeza algo incrível, 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 incrível mesmo. Se você assistiu essa partida, com certeza você deve ter gostado. E, cara, se você não viu, eu aconselho que vocês vejam os melhores momentos, tá? Foi literalmente quase que um drama. Claro que o Son entrou aí e todo mundo ficou muito animado, porque o cara ele joga demais. Inclusive, esse gol do Tottenham, ele foi, acho que no minuto final, se eu não tô enganado. E literalmente no segundo final é onde o Tottenham estava tomando muitos gols. E sei lá, mano, é uma história meio que legal a gente ter aí no meio do futebol, né? Uma hora pode ser eu, outra hora pode ser você. E tudo muda. Gol no último minuto é algo, sei lá, fora do comum, sabe? É extraordinário, a sensação é outra. E bom, a gente pode estar falando aqui agora do Manchester City, que literalmente assim nos últimos jogos não tá jogando lá daqueles futebol, mas com certeza depois ele engata. Galera, começa a jogar muito e não tem jeito. E no jogo de hoje, cara, o Everton tava bem fechado, então o Manchester City teve que abrir bastante pro lado e tava muito difícil de entrar lá na área e assim conseguir fazer gols, né? Mas a gente sabe que o Pep Guardiola sempre arruma um jeito dentro de campo. Inclusive, o Foden joga demais. O menino é simplesmente tem uma estrela sensacional, não tem jeito, é incrível. E claro, também a gente tá tendo aí a volta do departamento médico, né? Porque veio o Haaland, veio o De Bruyne e basicamente o time ficou fenomenal assim lá pro segundo tempo quando o De Bruyne entrou, né? O Haaland tava ali jogando e, cara, ele conseguiu fazer os 2 gols. Ele já tava aí, eu acho que 1 ou 2 meses sem fazer. Mano, o cara chama o gol, ele tem fome de gol, ele tá sempre no posicionamento muito bom e é incrível como que a bola assim sobra pra ele. E eu gosto muito de ver os jogos do Manchester City, claro, pelo Pep de Guardiola, mas porque assim, a gente sabe que tem muitos gols, né? Sai muito gol. E isso é uma coisa, tipo, é muito bom vibrar gol, é muito bom ver gols. Quando o jogo é 0-0, a gente sabe que é muito ruim. E é por isso que também nos Estados Unidos, né, não é muito importante o futebol lá deles, porque, cara, se não tem gol, se não tem cesta, o negócio não tem emoção, sabe? Tem que ter aqueles pontos. Então é uma coisa muito bom ver o futebol com gols, sabe? Com viradas. É sempre importante ter essa vibração, né? É algo a mais dentro do jogo. A gente sabe que jogo chato é muito ruim. Com certeza, pro dia de hoje, o jogo mais aguardado de todos, sem sombra de dúvidas, foi o Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique, galera. Sensacional demais, cara. Que jogo foi esse? A gente tava muito animado, porque eu não sei vocês, mas eu torço muito contra o Bayern lá no campeonato da Alemanha. Eu não consigo torcer pro Bayern porque eles estão literalmente sempre ganhando. E é meio que um monopólio ali, cara. É sempre o Bayern, sabe? A estrutura deles, o financiamento deles é algo gigantesco comparado com os outros. E não tem meio que uma competitividade, sabe? É muito ruim dentro do futebol, acredito eu, até mesmo torcedores e até mesmo o campeonato. Premier League, time compete um com o outro. E basicamente na França e na Alemanha não é assim. Temos sempre o PSG. O PSG agora também fica horrível, né? Que tá montando um time péssimo. E a gente tem o Bayern de Munique, que também tá com um grande problema aí. Não tá muito bem desde o ano passado. Ganhou na última partida do campeonato. E, cara, esse ano aí temos o Xabi Alonso, que simplesmente incrível dentro do Bayer Leverkusen. Tá fazendo um grande trabalho. Às vezes saem alguns vídeos dele aí, né? O cara com a posse de bola. Quando no treino um jogador chuta a bola, mano, pro alto, fazendo uma bola longa. Basicamente ele fala não, 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 não. E começa tudo de novo, fazendo a posse pra capa ali. Estilo Pep Guardiola, né? Então, cara, foi um jogo simplesmente incrível. Onde o Bayern de Munique foi amassado. O Bayer Leverkusen jogou muito, literalmente. Foi uns 3-0 e sem goleiro ainda no gol final. Bom, pra gente tá começando a falar sobre esse jogo, a gente tem que falar aí, mano, do primeiro gol. Literalmente, o primeiro gol foi de um jogador emprestado do Bayern de Munique. E eu tenho uma opinião muito forte aqui pra falar sobre o que aconteceu. Na comemoração desse primeiro gol, não houve. Até porque tem uma grande história esse jogador dentro do Bayern de Munique, emprestado pro Leverkusen, fez o gol. Ele tem uma história muito boa dentro do Bayern de Munique, cresceu lá, acho que veio da categoria de base. Ele não quis comemorar. Mas, cara, sei lá, na minha opinião, é muito justo você comemorar assim, pra um time onde você cresceu e tudo mais. Mas também eu acho injusto do time que você tá vestindo a camisa, você não comemorar, sabe? Acredito eu que você possa levantar a mão, mas depois fazer uma torcida, sabe? Meio que você fica no meio a meio. Eu acho mais interessante, cara, porque você tem que comemorar pra uma outra torcida, mas você também tem que mostrar pra uma outra onde você cresceu, sabe? Pelo menos essa é a minha opinião. Acredito que acho que muitos podem ter essa opinião também. Pode estar colocando aí nos comentários sobre o que você acha. Mas total respeito, tá tranquilo, não tem nenhum problema. Ele faz o que quer da vida também, né? Pelo menos sou eu pra falar sobre o carinha que fez história dentro do Bayern de Munique. E a gente pode estar vendo também o Bayern de Munique sem tática alguma. Foi algo bem ruim, pra falar a verdade, esse jogo. Eu não gostei nem. O Bayern de Munique parecia meio perdido, sabe? Na verdade, parece que o Bayern de Munique tem apenas jogadores, sabe? Estrelas, mas não tem um elenco. Acho que é muito diferente do Bayern Leverkusen. Pode ver que tem um elenco competitivo, né? E que é bem treinado. Isso no Bayern de Munique a gente não vê nada. A gente vê apenas os jogadores ali correndo e tentando fazer cada um. E a gente vê o Bayer
Bayer Leverkusen, até, mano, é tudo Bayer, né? Pelo amor. Mas enfim, é muito interessante ver a tática do Bayer Leverkusen sempre no triângulo, sempre em movimentação dos jogadores. Eles estavam sempre livres, né? Acho que isso foi um pouco bizarro que o Bayern de Munique precisa revisar aí para os próximos jogos. Até porque agora, mano, só depende do Bayer Leverkusen. Se ele basicamente ganhar todos os jogos, ele é campeão. E se eu não me engano, também é a primeira vez campeão na Alemanha. Cara, vai ser algo sensacional. Tô torcendo demais aí pro Xabi Alonso. Ele tá fazendo um grande trabalho dentro. E eu queria muito estar vendo, né? Se ele for campeão lá, ele vai continuar. Ele tem contrato até 2026. E vai ser muito interessante a gente tá vendo. Ele vai ficar em 2 temporadas. Ou também ele vai direto pra Premier League, né? A gente sabe aí que na Premier League todo mundo quer tá indo. Ainda mais, né? Que o Klopp vai estar saindo nessa temporada final lá do Liverpool. Ei, será que pode pintar um Xabi Alonso lá? Que seria interessante, é interessante. E uma coisa mais interessante ainda que a gente pode estar achando. Kane pro Bayern de Munique tentando encontrar seu primeiro título. E literalmente ele tá perdendo tudo, mano. Cara, se ele não for campeão lá na Alemanha, se for a primeira vez, sei lá, em 10 anos que o Bayern de Munique não ganha, depois dele tá indo pra lá, vai ser algo meio que histórico. E claro que o Kane vai ser muito zoado. Vai ser algo, cara, é muito... Oh, sério, esse cara tem muito azar em ganhar título. Eu posso estar zicando o Bayern de Leverkusen nesse momento, mas espero que não. Porque eu quero muito que o Bayern de Leverkusen ganhe e que acabe esse negócio de Bayern de Munique. Pelo amor de Deus, o campeonato competitivo é muito mais interessante. Mas vamos ver, né, qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Se tenham gostado, deixa o likezão. Tamo junto.